Ajudar famílias a compreender e a aceitar a identidade de gênero ou a orientação sexual dos filhos, que nem sempre seguem as expectativas dos pais. É um trabalho de acolhimento, escuta, troca e aprofundamento de experiências. Assim é o Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário, um projeto inédito que busca apoiar e acolher os pais de pessoas LGBT. Vão ser 9 encontros virtuais e o primeiro começa hoje. Quem fala mais sobre o assunto é a idealizadora do projeto, a psicóloga Olívia Bustani, nossa convidada aqui no Issa Bahia, com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Olívia. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico aqui pensando, Olívia, não há um manual único, não é, que oriente, que defina como e quando surgem nas pessoas questões envolvendo as identidades de gênero ou a orientação sexual. Muitas vezes essas questões se expressam ainda na primeira infância e podem se tornar complexas ao longo dos anos, não é? Qual o papel da família ou dos responsáveis nesse processo de ajuda a pessoas que, não raro, lidam com medos e incertezas exatamente por conta da identidade de gênero ou orientação sexual? Jefferson, eu diria que, partindo da minha experiência, meu filho se revelou homossexual e a partir daí foi que eu pude compreender algo que eu achava que eu conhecia, mas na verdade eu não conhecia. Então, o que ocorre é que a primeira coisa é a gente buscar entender que a orientação, do desejo não é uma escolha, não é aprendida. Então, desde muito cedo no ciclo da vida, isso está estabelecido. Então, essa é a primeira questão a ser compreendida. Quando se compreende isso, então, o próximo passo é exatamente ampliar essa possibilidade de conhecimento e se aproximar desse jovem. Normalmente, isso se manifesta mais na adolescência, numa idade mais entre puberdade e adolescência, e é quando eles começam a perceber que tem algo, geralmente diferente, mas isso pode estar já manifesto desde a criança, porque ninguém se transforma em um homossexual ou identifica que tem alguma questão relacionada à sua identidade de gênero. Então, na verdade, o importante é quanto mais cedo esses pais, os educadores, puderem identificar isso, mais cedo acolher, porque geralmente isso implica muito sofrimento por esses jovens, essas crianças se sentirem diferentes dentro do universo delas, Você acha que esse acolhimento, ele ganha importância hoje, ainda mais pelo fato de a gente lidar com uma ausência de políticas públicas mais amplas, políticas públicas de saúde, educação, garantia de direitos e proteção social para esse público? Seguramente, porque assim, a gente infelizmente ainda vive, com uma questão muito forte da homofobia, o Brasil aí despontando como um dos países mais homofóbicos. Então, se na família não houver esse acolhimento, essa compreensão, esse apoio, imagina como isso vai ficar ainda muito mais difícil, e pesado para esse jovem. Então, seguramente tem que se começar da família mesmo. E aí, como eu te falei, acho que os diálogos com esse jovem, quem mais pode ensinar a gente são eles próprios, porque quando eles se revelam, eles já passaram por uma estrada longa de sofrimento e de solidão. Então, quanto mais cedo nós pais pudermos perceber isso e acolhê-los e procurar entender e seguir com eles melhor. Acho que cada um vai fazendo a sua parte por aí, certo? Esse trabalho que a senhora tem feito, já iniciado há algum tempo e que agora parece que vai se intensificar, tem muito de inspiração na sua relação com o Vinícius Bustami, que ele inclusive é um ator e estreou um espetáculo Criança Viada, como descobrir que era gay. Tem um pouco dessa vivência pessoal que agora vai sendo compartilhada com outros pais? Sim, não diria que tem um pouco, não, tem tudo. Porque no momento em que aquela história, a gente convive com pessoas homossexuais, amigos e tudo, eu nunca
me achei preconceituosa e etc. Mas quando meu filho se revelou, ele estava muito feliz porque ele estava namorando, e quando ele me falou que era com homem, né, eu tomei um susto e falei que eu iria apoiá-lo, já que essa era a escolha dele. E ele me disse: essa é a primeira coisa que você vai precisar aprender, mãe. Isso não é escolha, né? Ninguém escolhe, ninguém opta por esse mundo tão difícil, sofrido e doído. E a partir daí, nós começamos todo um diálogo. Eu pedi a ele tempo, eu precisava de um tempo para absorver isso. E ali eu tive a clareza do quanto eu era ignorante no sentido, né, da palavra, de desconhecimento, de falta de experiência. E a partir dos nossos diálogos, ele foi também percebendo quanta gente desconhece. Ele, como ator, foi escrevendo e ele fez essa peça. E nessa peça, que tiveram 5 temporadas em Salvador e também numa faculdade aqui, todas seguidas de debate, né, na Faculdade Baiana, eu fui percebendo o quanto mães e jovens sofrem com essa questão. E a partir daí, eu fui realmente me interessando, eu já tinha caminhado um pouco, e vendo como é libertador a gente compreender e a gente poder amar o filho da gente por inteiro, entendendo que a gente não pode reduzir só a essa orientação sexual. Então, eu fui ficando sensibilizada para fazer isso por outras pessoas também, porque isso começou a acontecer espontaneamente. Você está tocando num ponto... Agora de pandemia, eu criei o projeto. Você está tocando num ponto legal, porque uma coisa é acolher essas pessoas, não é, que reconhecem, que identificam a sua orientação sexual, a sua própria identidade de gênero, e outra coisa é acolher os próprios pais também, que muitas vezes não sabem lidar com essa situação, não é? Exatamente. Como eu falei, não tem um pouco a ver, tem tudo. Eu, apesar de psicóloga, de ter toda uma vida voltada para trabalhos nessa linha, mas assim, o que me fez mesmo desejar é porque passou pela minha pele. E hoje eu me sinto assim, realmente eu sei o que significa isso e sei o quanto isso dói e machuca desnecessariamente. Nossos filhos continuam sendo nossos filhos, com todas as características maravilhosas, melhores, porque eles podem ser inteiros e felizes. Então, eu quis ampliar isso sim, né? A gente está concluindo o primeiro grupo e está me dando uma satisfação muito grande ver a evolução dessas mães, como elas estão se libertando e podendo entender com outros olhos, né? E estou iniciando outro grupo hoje e certamente, se alguém tiver interesse, ainda posso acolher até o segundo encontro, que é na próxima semana. E esse grupo tem uma característica que ele está vindo com o primeiro pai, né? O primeiro foi voltado para mães e agora está vindo um pai, que também se diz desejoso de entender melhor para amar esse filho por inteiro. Olívia, qual o papel da mídia, da imprensa em geral, para poder dar suporte a esses pais e até os próprios filhos que passam por esse processo de aceitação dessa orientação, dessa identidade de gênero? A gente vive atualmente com a reprise de uma novela que foi um tabu para pessoas transgêneros, que é A Força do Querer. Qual o papel desses atores sociais nesse processo de identificação e de aceitação sobre essa condição, principalmente para os pais, já que algumas jovens já conseguem de alguma forma se libertar disso de uma maneira muito menos traumática do que os próprios pais em algumas situações? Olha só, eu acho que assim, é fazer o que se tem feito. É interessante porque eu assisti a novela Força do Querer um tempo atrás. E recentemente eu não estava mais assim de acompanhar, mas em determinado dia eu resolvi assistir. E foi impressionante como eu me toquei com uma cena muito forte da menina, né, no processo de rejeição daquele corpo. Então, eu acho que isso é importante. O que a gente está fazendo aqui agora, certo? A gente vai vendo que a causa da gente vai ganhando espaço, e é interessante, eu vejo isso no meu trabalho. Quando o Papa declarou, né, que as pessoas homossexuais são filhas de Deus e têm direito a uma família, eu recebi essa notícia de várias pessoas, e não são pessoas que têm filhos homossexuais, mas assim, é como se isso vai numa onda, as pessoas vão se sensibilizando. Agora, faz isso de uma forma correta. E não aquela questão do gay caricato, que é engraçado, a gente se diverte. Mas eu acho que os órgãos, né, o meio de comunicação são essenciais para tratar o caso com seriedade, principalmente. Esse projeto, Olívia, são 9 encontros virtuais, não é? Com filhos fora da caixa, pais fora do armário.
Consiste em que exatamente? É um bate-papo? Fala um pouco desse projeto para a gente. Pois não. Esse projeto, inicialmente, ele é virtual em função da pandemia, e isso me favorece receber pessoas de outros estados, como eu estou com gente de Brasília nesse momento, no primeiro grupo e no segundo também. E ele consiste em encontros, né, de reflexão e troca. Então, são encontros que eles têm toda uma sistematização. Eu tenho um escopo onde eu trabalho com discussão de documentários, de filmes, de textos, alguns exercícios para essas pessoas, mas é sobretudo um espaço de fala e de escuta. Esses pais, né, vivem angústia e todos dizem, quer dizer, eu quando li um livro, né, de Edith Modesta, ela diz que na mesma hora que os filhos saem do armário, as mães entram, não de achar outra mãe. Então essa foi uma queixa de todos, assim, da solidão, às vezes em casa, quando só a mãe sabe, mas o filho ainda não quer que fale para o pai, etc. Então, esse é um espaço onde a gente pode falar disso e, a partir da história minha, da sua, do outro, a gente vai aprofundando esses temas. Então, existe uma atividade entre um encontro e outro para que as pessoas vão elaborando, né? O espaço de uma semana tem esse objetivo e eu trabalho basicamente com emergentes também. Tudo que surge a partir daquele momento, eu vou trabalhando, né, nos encontros posteriores. Então, é mais ou menos assim que acontece. Olívia, os pais dessas crianças, desses jovens que são LGBTs, eles passam por um processo de, como é que eu posso falar? De aceitação de si e do próprio filho. E em algumas situações acontece de uma forma meio surpreendente. A peça, o espetáculo do seu filho, o Vinícius Bustani, teve jovens que assumiram serem gays durante o bate-papo após o espetáculo. Existe alguma fórmula, algum momento ideal, ou isso tem que ser de acordo com cada situação, com cada relação? O ideal, se a gente pudesse trabalhar assim, seria quanto mais cedo esses pais perceberem, porque eu tenho recebido mães que identificam, que falam que já percebiam, mas elas não tinham coragem nem de perguntar por medo do que iriam ouvir. Né? Então, assim, quanto mais cedo se puder abordar isso, é melhor, porque a gente vive em muitas famílias, né, a questão do teatro mesmo, onde todo mundo sabe, mas ninguém fala. Então, é difícil para essa mãe ou esse pai, porque tem toda a história da construção, da expectativa, que na verdade é só a gente mudar o foco, sabe? Não vai ter filho, vai sim, pode adotar filho, não vai casar. É um casamento homoafetivo, né? Então, é uma questão da gente poder entender que tudo aquilo que a gente idealizou não vai deixar de acontecer. Então, quanto mais cedo esses pais, né, e esses filhos se aproximarem. Agora, uma coisa que para mim foi fundamental, e eu também falo com elas, é preciso respeitar o tempo de cada um. Não existe fórmula, né? Agora, existe sim aquela questão de que a orientação sexual não é uma escolha, é uma realidade. Mas agora, não trabalhar esse preconceito, não compreender, não acolher esse filho, aí sim, aí é uma questão de escolha. Então, é preciso se desconstruir para entender que isso faz parte e que esse filho é seu. A gente está falando aqui que a construção dessa identidade de gênero, da orientação sexual, é um complexo processo psíquico, não é? Que deve ser acompanhado, na melhor das hipóteses, aí pelas pessoas mais próximas, para que, ao mesmo tempo que as questões vão surgindo na criança e no adolescente, possam ser percebidas também e reconhecidas pelos cuidadores. Há quem se sinta incomodado, Olívia, por exemplo, com essa, digamos, cobrança de parte da sociedade de que a pessoa homossexual, ela precisa confessar o fato de ser homossexual. Você acha que isso... Como é que você aborda essa questão? Desculpa, eu não entendi. Se a pessoa... Você pode repetir, por favor? Uma cobrança de parte da sociedade no sentido de que as pessoas que se reconhecem como homossexuais, que elas devem confessar a homossexualidade diante das demais pessoas. Olha só, aquela história, né? As pessoas, elas têm o direito de viver na integralidade delas, né? O ser inteiro. Agora, isso cabe a elas. É um momento também, eu tenho trabalhado com mães de jovens que ainda não querem abrir isso. Então, isso há que ser respeitado. Porque
seguramente essa pessoa vai se sentir muito melhor quando ela puder assumir isso para o mundo, né? Para a família, porque a coisa vai se dando no processo. É na família de origem, depois no seio familiar, todo o grupo familiar, às vezes começa com os amigos, então assim, não existe uma regra. Agora, o que é importante é que ela possa fazer isso quando ela se sentir realmente com maturidade para assumir isso diante desse mundo que às vezes é hostil, em função de todo o preconceito que ainda existe com essa questão. Olívia, para a gente encerrar, como é que as pessoas podem acessar esse projeto que você está à frente? Filhos fora da caixa, pais fora do armário. Isso. Olha só, meu Instagram e meu Facebook é Olívia Bustani, tá? B de bola e no final I, Bustani. Através do Instagram ou do Facebook, pode entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de receber, de explicar melhor do que se trata. E, se for o caso, da gente continuar juntos nessa jornada, porque eu não tenho dúvida que ela é libertadora para todos. Tá certo. Muito obrigado, Olívia. Muito obrigado pelo bate-papo, pela sua participação aqui conosco. Olívia Bustani, psicóloga e idealizadora desse projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Um bom dia para você e até uma próxima, Olívia. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Um abraço e bom dia para todos. É mais um papo que vai estar disponível na íntegra, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também pelo Instagram, agora 7h46 na Tarde FM.